Muita gente investe em ações sem saber se a empresa está saudável ou doente. Foi aprendendo a olhar esses números que eu consegui ter resultado real. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês como que os especialistas fazem para escolher uma determinada empresa. O que eles olham? Quais os fundamentos? Como que está a saúde da empresa? E toda empresa, para quem não sabe, tem os seus indicadores. E é através desses indicadores que os especialistas tomam suas decisões. Como que a empresa está se comportando, para que lado que ela está indo, se ela faz sentido ou não investir, ou se é uma empresa que está doente, precisa de cuidados, precisa ser reparado, e para que sirva de alerta para você não cair em furada. Quando você for analisar uma empresa, você tem que olhar PL, payout, margem líquida, margem bruta, margem EBIT, você tem que olhar o ROI. Tudo isso faz parte de um conjunto de uma empresa. Sabe aqueles mercadinhos assim de bairro que tem aí no seu bairro? Aqueles mercadinhos pequenininhos, quando você precisa de uma coisa lá para cozinhar, você corre lá e compra um óleo, um feijão, um arroz, uma coisa assim básica. E é esse mercadinho que eu vou estar trabalhando com vocês hoje, para vocês entenderem como funciona e para vocês terem noção. Porque aí, na hora que você for tomar decisões, estudar determinadas empresas, você já sabe pelo menos por onde começar e se faz sentido ou não para você estar investindo quando você tem o conhecimento. Então, eu vou estar passando uns slidezinhos para vocês aí na tela. Vocês ficam de olho e aí vocês vão me acompanhando no passo a passo. Aqui nesse primeiro slide, no mercado do João, eu trouxe margem bruta, margem EBITDA e margem líquida. Apenas 3, para não ficar muito grande o vídeo. Então, como vocês podem ver aqui, eu coloquei principais margens de uma empresa. Voltando aqui para o slide 2, eu coloquei que o mercadinho do João fatura 50 mil por mês. Usei um número pequeno para que você entenda o funcionamento, para não confundir a mente, porque o procedimento é o mesmo. Não importa se ele fatura 50 mil ou se ele fatura milhões ou trilhões, não importa o valor. O importante é você entender o funcionamento da coisa. Quando você entende, os números não fazem a diferença. Então, é isso que eu quero que você foca, ok? Voltando aqui para o slide 3, o mercadinho do João, ele faturou lá 50 mil no mês e ele pagou os fornecedores. Então, tudo que ele pagou naquele mês, ele pagou 27.500 para os fornecedores. Então, vamos seguir para o próximo slide e vamos ver como que fica essa conta. Aqui no próximo slide, nós podemos ver que o faturamento foi 50 mil, é igual a 100%. O custo com as mercadorias que ele pagou é 27.500, que dá um total de 55% do faturamento da empresa, corresponde. E logo sobrou a margem bruta, que é exatamente 22.500, que é igual a 45%. Então, esse 45% aqui de margem é o que o seu João vai usar para pagar as contas do dia a dia. Uma coisa é os fornecedores, pagou. Outra coisa é as contas do dia a dia. Então, vamos ver quais são as contas do dia a dia que geralmente uma empresa paga? Vamos para o slide 5. Aqui no slide 5, então, podemos ver que 22.500 corresponde a 45%, logo é uma boa margem. Por que é uma boa margem? Porque nem todas as empresas fazem a margem mensalmente. Tem empresas que fazem a sua margem trimestral, semestral e anual. Então, essas empresas grandes, geralmente, elas costumam usar esses períodos aí de 3 meses, 6 meses ou até mesmo um ano. Mas como a gente está falando de coisa pequena, vamos levar em consideração que o seu João faz isso mês a mês. Então, aqui, as despesas operacionais. O que a empresa paga com essa margem? Então, dentro dessa margem, que é a margem bruta, ele tem as despesas que ele vai estar pagando dentro dessa margem. Vamos conhecer um pouco dessas despesas, como está aí na tela, ó. Aluguel do ponto, ele paga 2.000. Salário de funcionário, ele tem 2, porque é um mercado pequeno. Um cuida do açougue, o outro cuida de repor mercadoria. E logo ele é o caixa. Então, ele paga 3.621. Os encargos trabalhistas, como INSS, FGTS, geralmente varia entre 25% e 40% do salário. Então, eu coloquei aqui um valor de R$ 1.000.
Energia elétrica, ele gasta 1.500. A água, 100. Internet e telefone, 60, porque a gente sabe que um plano hoje de internet é barato, não é muito caro. Contador, geralmente, como a empresa é pequena, não tem muito para estar contando, então eu coloquei aqui metade do salário. Então, varia muito de empresa para empresa. Mas aqui, como é coisa pouca, eu coloquei R$ 800. Sistema, máquina, taxas bancárias, R$ 200. Agora vem a parte do imposto, presta atenção, porque isso é bem importante. Simples Nacional, ICMS e etc., eu coloquei aqui, varia geralmente entre 8% e 10%. Então, eu coloquei aqui 4.000, representando os 50.000, não é dos 22.000. Então, você tem que se ligar a isso também. Entre 8% e 10% do valor arrecadado mensal, que é os 50.000. Então, deu 4.000. Manutenção e limpeza, eu coloquei R$ 300, porque digamos que uma vez no mês ele paga uma pessoa para ir lá estar limpando esse mercadinho para ele. Pequenas perdas, eu coloquei aqui mercadorias que se perdeu, vencidas, quebras e etc. Eu coloquei R$ 1.000. Então, quando a gente soma todos esses valores aqui do slide, podemos ver que deu um total de 14.581. Então, a margem bruta dele de R$ 22.500 foi o dinheiro que sobrou para ele, que correspondeu a 45%. Então, ele, logo daquele dinheiro, ele tem um custo ali de 14.581. Agora, a pergunta, isso é bom para ele? Eu acho que é. Porque se ele pagou tudo e ainda sobra dinheiro, significa que ele não vai ficar endividado com ninguém, está honrando seus compromissos, logo sobrou dinheiro aqui para ele. Já que no próximo slide, como você pode ver, o que diz aqui? Margem bruta 22.500 igual a 45%. Despesas operacionais, 14.581. O que sobrou da margem bruta depois que ele pagou tudo? Sobrou 7.919. Aqui no próximo slide, nós podemos ver que a margem operacional EBITDA do João agora é 7.919. Foi o que sobrou lá dos 22.000. Dentro dessa margem, tem lá o seu Prolabore, tem empréstimos, juros de dívida. Só que no caso do João, ele não tem nem empréstimo, nem juros e nem dívida. Então, se nós pegarmos aqui margem operacional EBITDA, que é 7.719, ele tirou o salário dele, que é 3.500, é o Prolabore dele. E logo sobrou 4.419. Esse dinheiro é do João? Não. Esse dinheiro não é do João. Esse dinheiro é da empresa do João. Porque imagine você, se quebra uma porta, ele tem dinheiro em caixa para gastar. Então tem que ter em mente que as empresas têm que ter caixa. Ela tem que ter esse caixa. Esse dinheiro não é do João. Vamos ver no próximo slide como que fica? Margem operacional é igual a 7.919, que é igual a 15,84%. Despesas operacionais do João. Qual foi a despesa que entrou dentro dessa margem? Ele não tem empréstimo, não tem juros para amortizar, não tem nada. Só entrou aqui o salário do João. Quanto que sobrou da margem operacional? 4.419. Então, aqui está, margem líquida ou lucro líquido, que é igual a 8,84%. Então, o que eu quero mostrar para você aqui dentro dessa margem? Eu quero mostrar aqui para vocês que na hora que você estiver estudando lá a saúde financeira da empresa, para você decidir se vai ou não investir naquela empresa, você tem que olhar esse conceito das margens, margem pós-margem, até chegar na margem líquida final ou lucro líquido. Então, você viu aqui que deu uma margem de 8,84. Aí a pergunta, velho, isso é bom? Lógico que é, porque ele teve lucro, não tem dívida, não tem nada. Então, esse é a margem dele. Já aqui no slide 10, o que a gente pode ver aqui? Esse é o resultado final da empresa do João. Você tem que focar nisso aqui. Margem bruta, 22.500, que é igual a 45%. Margem EBITDA ou despesas operacionais, 7.919, que é igual a 15,84%. É uma boa margem para grandes empresas. Margem líquida ou lucro líquido, ele fechou no positivo, 4.419, que corresponde a 8,84%. Então, quando você for analisar uma determinada empresa, você tem que focar nos indicadores da empresa. Eu
espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você já gostou, você curte, compartilha, se inscreve aí no canal. Toda vez que eu tiver um vídeo novo, vai chegar uma notificação para você. Um beijo e até o próximo vídeo.